Falta de atenção a detalhes, erros por descuido, pessoa que parece que está sempre no mundo da lua, isso tudo, não conseguir às vezes ficar parado, sempre muito agitado, balança as pernas, são sintomas de TDAH? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Sim, são, mas não necessariamente, até porque também são sintomas do mundo atual em que a gente vive. E por isso a gente precisa estar atento. Para ser classificado como transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a gente precisa ter pelo menos 6 sintomas aí de desatenção e barra ou 6 sintomas de hiperatividade. Por que barra ou? Porque a gente pode ter aí o TDAH predominantemente desatento ou predominantemente hiperativo ou do tipo combinado em que você tem sintomas de desatenção e de hiperatividade. Agora, claro, esses sintomas eles precisam estar presentes aí, né, por mais de 6 meses e também impacto em 2 ou mais ambientes e ter impacto na qualidade de vida da criança, do adulto, do adolescente, quando adulto, adolescente que ele tem aparecido antes dos 12 anos, né, em mais de um ambiente. Então, tudo isso a gente precisa. E quais são, então, esses sintomas, por exemplo, de desatenção? Falta de atenção a detalhes, né? Muitos erros, às vezes, por descuido que a gente vê, aquela criança que escreve uma palavra e come uma letra que a gente brinca, né? Ou não percebeu. Quer ver, assim, uma coisa característica de quem tem TDAH, né? Aquele exceto, o não numa prova, numa questão, ele não consegue ver e sempre vai marcar o errado. Por isso que eu brinco com meus pacientes TDAH, um marca-texto é sempre uma das amigas, assim, né? Inseparáveis. Dificuldade de manter atenção em tarefas ou atividades lúdicas. Então, aquela criança que está brincando já não sabe mais, perdeu o fio da meada na brincadeira. Às vezes, o adulto, o adolescente, numa palestra, já não sabe mais o que está sendo falado. Parece não ouvir quando alguém fala diretamente com ele. Então, você fala, você chama uma, você chama duas, às vezes você tem que chamar 3 vezes a criança. Não segue instruções, então não consegue, né? Ah, mas você não falou que tinha que fazer assim? Não, eu falei. E é porque ele já não ouviu, né? Na primeira coisa já foi, ou não termina os trabalhos escolares, então muita dificuldade às vezes de chegar até o final do trabalho, às vezes uma morosidade maior. Frequentemente tem dificuldade de organizar as suas próprias tarefas e atividades, então fazer aquele planejamento, cumprir a rotina, manter as coisas em ordem, fazer a gestão do tempo é muito difícil. A gente vê essa dificuldade muito grande nos adultos, cumprir prazos, frequentemente evita se envolver em tarefas que exigem esforço mental prolongado. O que que é isso? Precisa parar para pensar. Ai, a pessoa já não dá conta, já não quer, ai, quer jogar um jogo super divertido, mas ele precisa ali prestar atenção, precisa parar, saber o que está fazendo, para aquela criança já não serve. Aí os pais às vezes brigam, falam que é preguiça. Ai, fulano tem preguiça de pensar. E às vezes não é uma preguiça de pensar, é alguma questão aí interna que a gente precisa olhar e cuidar. Perde coisas necessárias para a tarefa, então aquela criança que tá, a mãe sempre tem que repor o material escolar, porque perdeu o lápis, perdeu a caneta, esquece a lancheira na escola, já foi para a escola sem mochila, casaco então nem se fala, né? Tem que sempre perde, facilmente é distraído por estímulos estranhos, e aí vão desde pensamentos, então aquela pessoa, nossa, viajou, né? Foi pensar numa coisa, foi longe, falou um A, já foi para o A, B, C, já está no Z, e a pessoa está longe, ou está aqui conversando, passou um avião lá atrás, ela percebeu aquilo e já viajou na questão do avião, né? Esquece atividades diárias, recados, o para casa, anota na agenda no mês errado, faz essas questões todas. Então, isso sim são sintomas de desatenção que a gente precisa aí ter pelo menos 6 em adultos aí, ou adolescentes acima de 17 anos, 5 para caracterizar como transtorno, né? Os sintomas de desatenção. E dentro de hiperatividade e impulsividade, a gente tem aquela pessoa que não para quieta, que sempre tem que estar mexendo alguma coisa com a mão, tem que estar apertando, cadê aqui, ó, apertando alguma coisa, balançando na cadeira, balançando o pé, se levanta, né, nas situações em que se espera que a pessoa fique sentada. Aquela pessoa se levanta, né? Tá no meio, todo mundo sentadinho. Ela não dá conta quando vê, ela já levantou. Corre ou escala, né? Aquela criança assiste televisão até de cabeça para baixo, está sempre correndo, escalando, e atividades que não é esperado, às vezes atividades mais formais, não consegue brincar ou se envolver em atividades de lazer silenciosamente. Então, aquela criança mais barulhenta, ou aquele adulto, sabe, de falar, ah, está banado, quando vê. Então, aquela coisa, sabe, brincar com calma. Isso não funciona. Responde muitas vezes antes da pergunta ser completada. Então, a pessoa vai perguntar alguma coisa, ela já respondeu.
Claro, muitas vezes nem é o que foi perguntado, porque ela não ouviu até o final. Então, esse cuidado, ou interrompe também, né? A pessoa está falando, interrompe, e às vezes vai responder até um outro grupo. Tem uma pessoa conversando lá atrás, ela já se mete na conversa, já vai. Isso são características claras de hiperatividade. Nem preciso de dizer que não consegue esperar a sua vez, né? Então, se essa pessoa que interrompe, tal, esperar a vez, uma fila, né? Alguma coisa que ela precisa ali, é muito difícil. E acho que é isso. Lembrando que tem que estar presente em dois ou mais ambientes por pelo menos 6 meses. Em caso de adultos ou adolescentes acima de 17 anos, esses sintomas devem ter aparecido antes dos 12 anos, ainda que a gente não tenha um diagnóstico, eles precisam estar presentes. Então, quando a gente vai observar a história, eles têm que ter aparecido ali antes dos 12 anos e que esses sintomas de fato interfiram na qualidade do funcionamento social, acadêmico ou ocupacional do paciente. Isso é muito importante. Não somos. Lícia, preenchi, gabaritei tudo que você falou. Já tem o diagnóstico de TDAH? Não, ninguém. Não existe autodiagnóstico, não existe diagnóstico feito por um vídeo aqui na internet. Então, não tem. Você precisa, sim, talvez, se você percebe sua qualidade de vida impactada, procurar um bom profissional. Também não existe em consulta de 10 minutos um diagnóstico, um bom profissional para que ele possa, sim, te orientar da melhor forma. Outras coisas, por exemplo, como um transtorno de ansiedade, podem fazer você ter todos esses sintomas. Então, é preciso que a gente investigue, sim, e que a gente não banalize um diagnóstico, não rotularize uma pessoa também e nem use isso para justificar determinados comportamentos. Que a gente consiga sim fazer diagnósticos assertivos, fidedignos, para que ele seja sempre um caminho para melhor qualidade de vida de cada um que possui esse diagnóstico, tá bom? Qualquer dúvida, não deixe de me escrever aqui.